Amado irmão, amada irmã, grande graça de Deus. Começamos essa semana, segunda-feira, primeira semana da Quaresma, aqui juntos, através da partilha da palavra, da escuta do Evangelho, vivendo, querido irmão, querida irmã, este nosso itinerário quaresmal, vivendo como um grande retiro para a nossa conversão. Eu tenho certeza que você, que está conosco neste retiro quaresmal, tem feito uma experiência particular de Deus em sua vida, de modo especial, a partir da escuta do Senhor em seu coração. O tema deste nosso dia é justamente a escuta de Deus, dessa possibilidade que nos abre de nos convertermos verdadeiramente a partir daquilo que escutamos do Senhor quando Ele nos chama ao deserto. Hoje, segunda-feira, nós já somos convidados por Deus a celebrar hoje a dedicação da Cátedra de São Pedro, uma festa litúrgica que marca de modo especial o reconhecimento da casa daquele que de modo especial foi escolhido pelo Senhor, não apenas para ser o chefe dos apóstolos, mas para também ser o chefe da Igreja do Senhor. Vamos iniciar então este nosso momento à beira do poço, convidando o Espírito Santo de Deus a nos conduzir e a nos guiar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E assim, com o Espírito Santo de Deus agindo em nós, convido você a dar o seu bom dia nesta manhã de segunda-feira, também já acolher o teu irmão, a tua irmã que participa conosco deste nosso quinto dia de retiro quaresmal, e que bom podermos nos alimentar à beira do poço daquilo que o Senhor quer nos ensinar, daquilo que o Senhor quer nos mostrar. Quando nós propomos este retiro quaresmal, colocamos em nosso itinerário a importância de termos alguém que nos acompanhe, alguém que nos escute, alguém com quem possamos compartilhar. Eu gostaria de saber de você, meu irmão, minha irmã. Você tem tido esta pessoa, ou escolheu alguém, ou partilhou com alguém a importância de tê-lo, de tê-la em sua vida ao longo deste caminho quaresmal? Se não, veja nesta segunda-feira já de ter alguém com quem você possa partilhar, para que você possa também crescer na experiência de Deus através da partilha. E como hoje é a Cátedra de São Pedro, o Evangelho que está nesse instrumento especial da nossa Quaresma, a Bíblia, a Sagrada Escritura, é o do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Jesus então foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves
do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será desligado nos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando neste quinto dia de retiro quaresmal, nós adentramos ao mistério de Cristo e da Igreja, através da Sagrada Liturgia, nós vamos sendo surpreendidos de certo modo, porque Deus, de fato, Ele nos surpreende, sobretudo quando despertamos para um novo dia e muitas vezes não sabemos o que neste dia irá acontecer. O que nesta segunda-feira, meu amado irmão, minha amada irmã, acontecerá em sua vida? O que Deus reservou para você, ou o que você vai experimentar, quais as situações pelas quais você vai passar, tudo isso nós não sabemos ao despertar, mas sabemos que ao despertar, Deus está ali conosco, ao nosso lado, querendo e desejando nos falar, querendo e desejando comunicar-se conosco, comigo e com você. E esta comunicação de Deus é algo muito especial, que, por sinal, é na verdade uma esperança que Deus tem em nós. Esperança porque Deus sabe que podemos escutá-lo. E se de fato queremos escutar o Senhor, esta escuta de Deus é o que nos permite então trilhar um caminho de conversão. Hoje a igreja celebra de modo especial a dedicação da Cátedra de São Pedro. E o que neste dia nossa vida de conversão pode ser alcançada com esta celebração. Vamos então seguir este itinerário à beira do poço, meditar nesta palavra. Vamos nos colocar à beira do poço com Jesus, nosso Senhor, e nos perguntar: Senhor, o que desejas me dizer? O que esta palavra hoje serve para mim, para minha conversão? O que nesta palavra eu encontro enquanto palavra de vida e palavra de salvação? Jesus então foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos. Vejamos que Jesus ele não é curioso, porque a curiosidade é um desejo de saber, mas não um desejo de saber para o bem, mas sim por carências humanas. Jesus precisava saber dos seus discípulos o que eles pensavam dele, justamente para confirmá-los no apostolado. Nós também só podemos ser confirmados no apostolado com Deus, se Deus de fato é capaz de confirmar em nós aquilo que sobre Ele nós pensamos. Então, a pergunta de Jesus tem um propósito, que é confirmar os seus discípulos, confirmar os seus apóstolos na missão. Quando pensamos naquilo que o deserto nos chama a viver, pois Deus nos chama ao deserto, e o Santo Padre, o Papa, ontem, na sua reflexão dominical, ele dizia que o deserto não é um lugar, mas é uma experiência interior que somos chamados a viver e em muitos momentos de nossa vida. E que essa experiência de deserto é uma experiência transformadora. Então também nós, quando somos por Deus convidados ao nosso deserto, é porque também Ele deseja de muitos modos trabalhar coisas dentro de nós. Jesus precisa saber disso para poder nos confirmar na nossa missão, no nosso apostolado. Pois se Deus não sabe, pois na verdade Ele sabe, mas espera que seja proclamado por nós, é porque Ele tem um propósito para a nossa vida. Ele tem um propósito para a minha vida, Ele tem um propósito para a tua vida. E Deus não volta atrás em seus propósitos. E por isso a conversão é algo tão especial, porque ela nos coloca de maneira muito própria dentro do projeto de Deus. Então, quando Jesus pergunta aos seus discípulos, há nesta pergunta um sentido.
Deus não está curioso, mas Ele precisa de uma resposta para confirmar seus discípulos no apostolado. Eles então dizem o que o mundo diz, mas Jesus quer saber o que eles pensam. E este caminho de Jesus é um caminho também de enfrentamento, é também um caminho de confronto, porque quando nós ouvimos o que os outros dizem, precisamos nos perguntar: será que eu não digo o que os outros também dizem? O que eu ando dizendo sobre a fé, sobre a igreja e, sobretudo, hoje, Cátedra de São Pedro, eu digo aquilo que a igreja me diz através do Papa, ou eu digo aquilo que os outros dizem? Quando Jesus pergunta isso aos discípulos, Ele também está hoje perguntando a você, meu amado, minha amada. As respostas que saem dos seus lábios são respostas de outros ou são respostas da igreja? Neste mundo onde tantos falam, como é difícil para nós reconhecer em nós aquilo que em nós é a voz de Deus e da igreja. Por isso Jesus primeiro pergunta o que os outros dizem. Porque muitas vezes aquilo que os outros dizem é aquilo que também eu estou dizendo. É aquilo que eu também estou repetindo, replicando. E muitas vezes não é naquilo que eu falo, mas naquilo que eu posto, naquilo que eu compartilho nos meus grupos. Que tal hoje, segunda-feira, no seu exercício quaresmal? Não sei qual é o seu propósito, não sei qual é a sua realidade quaresmal que você ofereceu a Deus, ofertou a Deus. Aqueles passos algo no que eu preciso crescer, algo que eu preciso deixar. Será que hoje não seria um bom dia para não compartilhar o que é dos outros, mas compartilhar somente aquilo que é a voz de Deus através da igreja? Muitos estão na igreja, mas a igreja, ela é de modo especial o Papa. E por isso a Cátedra de Pedro, hoje. Então Jesus quer saber o que os discípulos pensam. Pedro então diz: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Essa profissão de fé de Pedro é a profissão que Deus espera da nossa vida. E por isso no deserto nós podemos nos confrontar com as tantas vozes que dentro de nós, muitas vezes, meu amado, minha amada, muitas vezes, nos leva a repetir coisas que não são de Deus, coisas dos homens, das pessoas, da maneira como as pessoas têm de pensar, muitas vezes a vida, a fé, a igreja. Então Jesus, ele, ao ouvir essa expressão de Pedro, ele diz: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Jesus sabe quem Pedro é. Jesus sabe de quem ele é filho. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E esta revelação é fruto dessa escuta de Pedro, esse olhar atento de Pedro sobre a vida do seu mestre. Pedro tem este olhar de atenção e por isso ele vai ser o primeiro Papa. Ele é atento a tudo, a todos, inclusive ao seu mestre. E aí diz a palavra que há na palavra de Jesus a Pedro uma expressão que se confirmará ao longo desses 2000 anos. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Isso fundamenta a eclesiologia da nossa igreja, ou podemos dizer da igreja de nosso Senhor. Sim, igreja de nosso Senhor, porque Jesus só quis uma igreja.
Jesus só quis a sua igreja. Havia a igreja dos judeus, a sinagoga, mas Jesus quis fundar a igreja una, santa, católica e apostólica. Esta é a única igreja que Jesus fundou. Muitas outras igrejas nasceram no tempo e na história. Não significa que elas não possam falar de Deus, mas igreja de Cristo é somente aquela que ele iniciou com Pedro. Por isso a igreja católica. Por isso a igreja que eu e você fazemos parte, que tantos fazem parte pela graça do sacramento do batismo, mesmo que não frequentem a igreja. E isso faz com que a nossa responsabilidade cresça. E por isso nossa conversão, ela vai nos levar sempre à unidade com a igreja. Que neste quinto dia você possa pedir ao Senhor a graça da escuta. Que neste quinto dia do nosso retiro quaresmal, Pai, em nome de Jesus, nós também possamos, como Pedro, responder às perguntas que Deus nos faz. E que nossa resposta não seja na carne e nem no sangue, mas sim na vontade de Deus em nós. Peçamos a Maria, mulher da fé, peçamos a Maria, aquela que na igreja, de modo especial, é o modelo de perfeição, esteja conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E às 20 horas, no nosso oratório de São Miguel, você é convidado, meu irmão, minha irmã, a concluir este dia de retiro, orando e partilhando e refletindo e curando-se na graça de Deus. Até amanhã, sexto dia do nosso retiro de Quaresma, na graça do Senhor.